seja bem-vindo a mais um episódio do nosso RNcast. Eu sou Suelen Rodrigues, estou aqui juntamente com o Diogo Neri, meu sócio da vida e dos negócios, para a gente falar um pouco mais aqui dos temas bancários empresariais. Satisfação em mais um capítulo aqui no nosso RNcast, Suelen. E hoje nós vamos falar de um tema muito específico e até eu falo um tema um pouco polêmico, que é: Fui avalista do contrato bancário. e agora? O Agora, que que eu vou fazer, gente? Assinei em conjunto esse contrato bancário. E agora, como que vai ser as consequências desse contrato? Não é isso? sim. Bom, se o contrato estiver em dia, nós não temos problema nenhum. O problema vai surgir quando esse contrato começar a ficar inadimplente. Então, você que figura aí como avalista precisa entender um pouco mais das responsabilidades e consequências de ter prestado esse aval. Geralmente, a assinatura, Diogo, é muito comum ela acontecer ali rápido, informal. Ah, eu tô precisando, né? Pede ali, tem uma relação de confiança, um amigo, um familiar. Assina ali e tá tudo certo. Só que aí, quando inicia um processo de inadimplência, o cenário muda um pouco. Regra geral dos contratos bancários, né, Suelen, é que sempre tem um empresário que vai assinar em conjunto com aquela empresa. Então, Sim. existe a personalidade jurídica, que é a titular daquele contrato, ou, no caso, o produtor rural, que é o proprietário daquela terra. Mas, geralmente, 99%, talvez eu vou ter aqui, até colocar os contratos que já chegaram no nosso escritório, 100% desses contratos sempre tem um sócio avaliando, ou aí tem os outros detalhes que é o que a gente fala, a maior preocupação que chega aqui até nós, né? É um familiar que esteve presente naquela operação, pede ali uma confiança para assinar Uhum. junto, a esposa, o irmão, o amigo, o ex-sócio. Então a gente vai trazer todos esses cenários para vocês aqui, para a gente tirar essas dúvidas, que é recorrente aqui no nosso escritório, nos nossos atendimentos. Sim, é muito comum acontecer, principalmente quando a gente está falando aqui de familiares, amigos, e etc. Às vezes a pessoa faz até uma relação com a fiança do aluguel. É muito comum, né? Então Sim. a gente, você empresário que, né, já Todo teve mundo já aí. viu falar, né, de fiador de aluguel aqui, é, um amigo, um parente, irmão, pai, mãe. sim, só que existe uma diferença que é importante a gente pontuar, assim, de uma maneira bem simplificada, entre fiança e aval. Na fiança, existe o que a legislação chama de benefício de ordem. Antes de ser executado o fiador, tem que ser executado o devedor principal. Apesar que, abrindo um parêntese aqui, quase sempre nos contratos, até mesmo de aluguel, eles botam uma cláusulazinha lá, abrindo mão do benefício de ordem para poder cobrar todo mundo. Sim. É importante a gente falar. No aval, não existe isso. Então, quando você figura no contrato bancário como avalista, você é devedor solidário daquela dívida, assim como a empresa, assim como o produtor rural principal. Então, não vai mudar nada. Você está ali para o banco como mais alguém que ele pode cobrar caso esse contrato não seja pago. Geralmente também é para viabilizar, né, Suane? A gente está falando aqui do avalista, como que vai ser a regra geral, porque os bancos também trazem alguns entraves específicos, só vou liberar esse crédito. A gente usa o crédito geralmente para fazer uma alavancagem de negócio, né? Seja Uhum. nas empresas, como capital de giro e outras demandas contratuais, seja dentro do agronegócio, para alavancar alguma especificidade daquela atividade. E aí o banco vai exigir alguma coisa um pouquinho a mais, alguma garantia a mais. E aí que entra o avalista para assinar em conjunto. Esse avalista pode ser N, com particularidade, N pessoas ali externas daquela operação, mas que acaba de ser responsável, assinar junto, em conjunto ali, responsável pelo aquele contrato, pela aquela cédula, aquele valor econômico ali que está sendo emprestado, não é isso? Isso. O aval ele é um tipo de garantia do, né, do gênero de garantia pessoal prestada. E o que, que o banco está buscando quando ele fala para você, a hora que você quer contratar um empréstimo para a empresa? Não, eu preciso que você traga uma avalista, ou preciso que você e seu sócio assinem como avalista. O banco está falando o quê? Olha, para que eu te empreste esse recurso, eu preciso de mais algumas garantias que não apenas a pessoa jurídica. Então, eu quero que entre a sua pessoa física, e aí é interessante a gente fazer uma separação, Diogo, que às vezes fica muito confuso para as pessoas. A empresa, vamos supor que a sua empresa seja uma sociedade limitada. Ela tem limitação dentro do capital social da empresa. Mas quando a pessoa física entra ali dentro do contrato bancário como avalista, não tem limitação. Você está entrando Não enquanto tem pessoa distinção, né? física, Não, será? exato, no seu CPF, com todo o patrimônio que você tiver, pode responder pelaquela dívida caso haja inadimplência. Inclusive, tem um ponto específico, Suelen, que é os empresários que têm cotas minoritárias nos contratos bancários aqui, Sim. naquela empresa, né, naquele CNPJ. Vamos colocar como exemplo aqui: um sócio tem 60, outro tem 20, o outro tem 20.
Aí os três assinaram. Uhum. Aí a sociedade desfez, ou por questões óbvias aqui, a empresa fechou, algo assim, e aí são os três responsáveis, não se encontra o sócio majoritário de 60%, aí chega a ser assim, como cliente aqui na nossa mesa, ou você que está nos ouvindo aqui, tem 20% de cotas daquela antiga empresa que você teve. E às vezes a pessoa fala assim, não, mas então eu vou pagar Só 20% da dívida. 20%, né? Então, assim, o cuidado que a gente tem que ver aqui é quando eu sou avalista. Porque a partir do momento que você, pessoa física, tornou-se avalista daquele contrato, seja de uma outra pessoa física ou geralmente de uma pessoa jurídica, você está sendo responsável integralmente, você está sendo sócio daquele contrato indiretamente, né? Integralmente. Então, se é de uma pessoa, você tornou-se uma PJ daquele contrato, né? A mesma responsabilização ali, ou até mais, igual você trouxe como exemplo. Porque às vezes na cabeça da pessoa que está dando o aval, ela pensa assim, o devedor principal da dívida não sou eu, mas para o banco é a Como mesma se coisa. fosse, né? É a empresa e é você, o seu sócio, são todos devedores iguais, o que a gente chama dentro da metodologia jurídica no direito de solidariedade. Então, quando eu tenho uma dívida solidária, eu posso cobrar de qualquer um. Ah, mas e se eu pagar tudo? E aí o direito era do. Aí nós já vamos abrir uma outra caixa. Inclusive, né? é bom essa caixa que você acabou de abrir, que eu me vi na cabeça aqui. Agora tem um atendimento que eu fiz, que é as pessoas específicas que, as esposas, que assinou como avalista, mas não é mais esposa, mas na época era, e como que fica? Ou então, ainda já chegou aqui para nós até essa questão, e se eu me divorciar? Eu livro a minha esposa ou o meu esposo desse contrato bancário? Então, assim, calma, gente, não é bem assim. Não é um divórcio que resolve toda a Vai situação. perder só o casamento. Então, por quê? Por que a gente está falando disso? Porque existe um critério. A gente está falando de advocacia especializada. Então, assim, a gente tem que olhar. Não é só, eu vi isso na internet, ou alguém falou, o meu primo falou para o meu amigo que isso dá certo. Não é bem assim. Quando a gente assina um contrato, a gente é responsável, a gente tem que ver as consequências desse contrato para te trazer segurança para quem está aqui como cliente, para quem está nos ouvindo, porque a gente tem que entrar mais profundamente sobre toda essa responsabilização, como que foi assinado isso, para depois trazer as consequências. Que não é simplesmente o mito do divórcio, né? A gente fala, divorciou, acabou? Não estou mais responsável? Não é bem assim. Então, a gente vai ter um desdobramento muito grande a partir desse momento aí de uma responsabilização de avalista em um contrato bancário. Sim, nesse aspecto é bom a gente pensar assim no intuito de você compreender melhor a matéria, que o que vai contar é a data que aquele contrato foi assinado. Então, eu divorciei, independente se esse divórcio é real ou não, né? Igual você está falando aí, o cliente pensou em divorciar só para tentar livrar da dívida. O divórcio às vezes até é real, divorciou mesmo, acontece, às vezes são contratos longos, a situação matrimonial da pessoa muda. No contrato bancário ali que foi como avalista, não vai ter muita repercussão, não. Suelen, e um ponto específico aqui, a gente pensando nisso do divórcio e pensando aqui também que me veio na cabeça que eu atendi essa semana, foi do sócio investidor, que também é o responsável como avalista, mas eu sou só um sócio investidor, não estou lucrando nada com essa empresa, tem um outro sócio que está lucrando com ela. Como que funciona essa questão aqui de a gente pensar da responsabilização? Vou trazer aqui o sócio investidor, vou trazer também o ex-sócio. Como que a gente pensa nesse cenário aqui? Eu sou inocente desse contrato, eu não tenho responsabilização nenhuma sobre ele. Aí eu volto a afirmar que a gente tem que pensar na época em que foi contratado aquele crédito bancário. O que eu altero o contrato social, eu já alterei o contrato social, não tenho responsabilidade. Às vezes o sócio pode falar assim também. Não, mas é porque a legislação civil fala que eu tenho responsabilidade só 2 anos depois que eu saí, já tem 3. São matérias diferentes. Essa é uma tese que, sinceramente, não vai colar. Porque para o banco, você deu de livre e espontânea vontade o seu aval naquele contrato. Então, independentemente de você já ter deixado aquela sociedade, do esposo, né, a esposa divorciou, não vai mudar. O cenário continua o mesmo. Então, são coisas diferentes que a gente precisa fazer uma separação. Eu sair do contrato social, ou finalizar aquele casamento, não significa que eu estou deixando de lado a responsabilidade que eu figurei como avalista. Seja da empresa, seja do meu marido, não vai mudar. Você falou de sair ou de terminar um relacionamento ou de ser ainda esposa. E aquele amigo ou que foi avalista que já chegou aqui para nós, mas eu sou inocente, eu não beneficiei nada desse empréstimo.
Ele pegou lá 1,5 milhão Eu não peguei, e eu né? não peguei, não entrou nada na minha conta. É delicado, hein? Por isso que a pessoa tem que pensar lá na hora de assinar, né? Na consequência. Tomara que, através desse conteúdo que a gente está publicando aqui, você consiga ter um cenário melhor e avaliar melhor antes de prestar o aval. Vale lembrar que esse conteúdo aqui é para o avalista que está se sentindo lesado especificamente. Existe o avalista que está correndo um contrato, correndo tudo 100%, que vai dar tudo certo. E se não Estou estiver aqui. devendo também, gente, não vai ter Não problema. vai ter problema, né? Eu garanto, eu sou avalista em alguns contratos. Então eu me garanto quem que eu estou avalizando. Então, quem que eu sou avalista? Quem que eu sou responsável? Eu, Diogo. Então, assim, a gente tem que pensar aqui, Então, quer dizer que eu não posso ser avalista? Peraí, estou dizendo assim, as A consequências, a gente gente tem está que trazendo as prestar o consequências. aval com clareza, Sim, aqui entendendo é o cenário. trazer um esclarecimento, tá? A gente está trazendo um esclarecimento para você que é avalista, para você que está na iminência de uma consequência. Qual é a consequência desse contrato? E agora? O que eu vou fazer com esse contrato aqui que eu fui avalista? Outro tópico que eu queria deixar aqui, mais para fins de esclarecimento mesmo, eu já fui avalista, já tá devendo, mas agora eu tenho um patrimônio, eu quero tirar esse patrimônio do meu nome, porque eu tô com medo de essa dívida é muito alta, vai consumir aí meu patrimônio, o avalista, né? A ótica do avalista. Existem dois institutos jurídicos que é importante a gente pincelar aqui, pode ser depois que a Sim, gente faça até um podcast exclusivo só para falar deles, que é a fraude à execução e a fraude contra credores. Então, nem sempre retirar o seu patrimônio vai resolver a situação, porque o credor, o banco, tem algumas estratégias que podem ser usadas. Então, se isso passou pela sua cabeça, cuidado, né? Com qual é a ação que você vai fazer, que tipo de atitude você vai tomar. Fazendo uma separação bem e simples, olha, até quem é o profissional que está te orientando por trás disso, né? que nós já recebemos um cliente aqui que falou que se divorciasse der certo. E a pessoa divorciou e aí chegou aqui e tava cobrando a dívida dos dois. Existem outros institutos também que a justiça ou o próprio credor pode fazer assim para reaver. Opa, peraí, juiz, tem algo de errado ali naquela questão ali. Eu sei cadê o patrimônio dele, como que a gente fez isso, né? Exato. Então, só fazendo uma pequena distinção rápida aqui, quando eu falo de fraude e execução, eu estou falando de ações que o devedor toma para tentar fraudar aquela execução, para que o banco não encontre o patrimônio. Por exemplo, o avalista tem um imóvel, ele doa o imóvel, ele simula uma compra e venda com a ação já em andamento. E a fraude contra credores é semelhante, mas ela acontece antes da ação judicial ter acontecido. E quando eu falo de fraude de execução, é meio que eu posso presumir isso. O banco alega e talvez se ele provar evidentemente que houve a transferência simulada, o juiz já pode considerar anulada essa transferência. Na fraude contra credores, é preciso fazer uma ação judicial própria para que o banco, enquanto credor, tente provar que aquela manobra, né, aquela movimentação financeira que você fez foi no intuito de fraudar um possível crédito que talvez nem esteja devendo ainda. Então é uma ação um pouco mais complexa e exige mesmo uma fase que a gente chama de instrução processual. Uma Mas consultoria existem mais específica para aquele caso, né? isso, existem esses dois institutos que não podem ser desconsiderados quando você avalista pensa, então eu vou tirar tudo do meu nome que eu vou resolver meu problema. Então, cuidado, nem sempre é tão simples assim, E precisa ser nem sempre avaliado com essa é a critério. saída ideal para a gente se resolver um problema como avalista, um problema de uma dívida bancária aí, para a gente conseguir reestruturar, né? Exatamente. Suelen, e quando o cliente já chega aqui no escritório ou o cliente que está nos ouvindo já está com problema? Problema esse de ter uma ação judicial em seu desfavor? Problema esse de ter um bloqueio judicial nas suas contas ou até mesmo um bloqueio dos seus bens? Como que a gente vai estruturar tudo isso para a gente pensar nessas estratégias aqui? Como que eu posso dar o melhor caminho para esse ouvinte que está nos ouvindo, assistindo agora, ou para o cliente que possa vir na nossa mesa? Como que a gente orienta esse caminho agora? A primeira coisa que eu gosto de falar para você, avalista, é que lembre-se que você está figurando como devedor, assim como a empresa, assim como aquele seu amigo que contraiu o empréstimo, não importa. Um dos erros comuns dos avalistas é pensar assim: a dívida não é minha, então fulano de tal vai resolver. Nesse pensamento, você abre mão da possibilidade de fazer a sua defesa individual, inclusive de contratar até o profissional que você queira. Porque o fato de vamos supor aí, a gente falou do divórcio, ex-sócio, às vezes não tem mais uma relação de confiança com aquela pessoa, Uhum. não tem mais vínculo com aquela empresa, pode ser que você nem queira ser defendido pelos mesmos profissionais que vão defender a empresa. Então, o avalista precisa ter em mente que ele é devedor solidário,
ele vai ser incluído naquele processo judicial e ele tem direito de defesa enquanto pessoa física, independentemente da empresa ou dos demais sócios. Então, especificamente para o nosso ouvinte, se a empresa é a titular e ela sofreu uma ação e eu estou sofrendo a consequência, a nossa orientação sempre faça-se uma defesa específica em seu nome também, Claro. né? Então, assim, não é porque eu sou avalista, a empresa se defendeu, se ela defendeu somente no nome dela, que eu estou resguardado, né? A gente tem o Não. direito de Ou às defesa. vezes pode até fazer uma defesa conjunta, funciona também, Sim. mas às vezes tem casos O específicos. avalista também tem voz dentro do processo, Exato, né? exato. Ele também pode argumentar algumas ilegitimidades daquela execução, daquele contrato, alguma abusividade. Então a gente está falando disso. O avalista também pode entrar com ação revisional. Claro. Então, ele é o avalista, ele é o Exato. solidário, então ali a gente pode discutir tudo isso, né? É interessante porque aqui a gente está trazendo uma ótica de uma possível empresa que está ativa, mas a gente recebe inúmeros clientes que figuram como avalistas de empresas que fecharam. A empresa fechou. Aí vamos supor, aquele sócio antigo da empresa nem vai fazer nada. E você não vai fazer também para defender o seu patrimônio, o seu direito? O ex-sócio que saiu da empresa, que vendeu a empresa, né? Aqui a gente está falando de uma sucessão empresarial específica que foi vendida. Então, foi vendida e o sócio ficou. Aí aquele sócio, que agora é o adquirente, comprou aquela empresa, não deu certo, ou até tá dando certo, mas não pagou aquele empréstimo. Logo, o avalista, que era o titular daquela empresa lá no passado, é responsável naquela dívida agora, e a gente tem um direito de voz, né? Aí, vou buscar até aquela palavra que eu falei lá atrás, do injustiçado. Não, mas eu peguei e vendi, eu peguei o dinheiro e vendi a empresa. Não, mas você é responsável. A gente tem que passar agora toda a segurança para esse cliente, para essa pessoa agora, fazer a sua defesa, buscar aí o argumento específico para a gente embasar ele e proteger ele na melhor forma, né? Eu considero também, Diogo, que a linha de defesa do avalista ela tem a sua particularidade. Por quê? A empresa pode trazer inúmeras séries de defesa, pode falar de juros, pode falar, né, de taxas, sei lá, de dívida maior que devia, tem várias séries de defesa, beleza. Agora, quando eu penso na pessoa física do avalista, tem coisas específicas. Porque qual que é o objetivo do avalista? Ele quer sair fora. Ele quer trazer uma tese no sentido de falar, olha, quem deve não sou eu, é o fulano. Existe um erro nesse aval, tem uma falha, tem uma nulidade. Então, o olhar do avalista vai ser particular no sentido de defender o interesse dele. Então, existem duas teses, vou focar nela, muito comum, que é de tentar a nulidade do aval. Aí a gente tem um exemplo bem comum que é quando não tem o que a gente chama de outorga ou uxória, que é a esposa. Então, você que prestou o aval aí para o seu amigo ou para a empresa da qual você não faz mais parte e é casado, a legislação fala que a esposa tem que assinar conjunto. A esposa não assinou e eu declarei que era casado. É um erro que pode ser, né, alegado aí para tentar, por Senado, exemplo, né? Trazer isso para conhecimento dentro do processo. isso, para tentar um afastamento da sua responsabilidade. Então, assim, o que é a ideia aqui? Não é divulgar teses, a ideia é que você pense. Existe a defesa do avalista individual e existem teses que se aplicam só a ele. Então, se você abre mão de apresentar a sua defesa enquanto avalista, você está perdendo, às vezes, uma oportunidade de talvez tentar que você seja retirado desse processo, dessa dívida. Tá. Um ponto específico que eu posso trazer agora, Suelen, se você está na iminência de entender, você avalista que está nos ouvindo, você empresário, está na iminência de entender que esse crédito já está devendo ou vai ficar devendo, o pior erro é ficar parado. Esperar que a consequência vai vir depois, a gente vai resolver isso depois, a pessoa jurídica vai ser responsabilizada e não sou eu sou depois, eu estou lá no final da fila. Não é bem assim, né? A avalista tem que entender qual a sua responsabilidade, o que ele tem que fazer. Então, assim, buscar uma consultoria, uma assessoria. Se você está nos ouvindo é porque você entendeu um pouco desse conhecimento, ou se faz sentido aí para quem é avalista e está com essas situações, se faz sentido para eles, até encaminhar isso. Sentar na mesa certa para entender o seu contrato, ter um advogado, um especialista que vai te dar clareza sobre as consequências disso, é muito importante, não é isso? Exatamente. Eu costumo falar que muitas vezes o avalista, até mesmo seja o sócio, ele subestima o risco e a responsabilidade que ele está assumindo. Então, não é fiança, gente, não tem ordem. Quando for cobrado, vai ser cobrado de todo mundo igualmente, não tem proporção. Mais de um, mais de outro, é de todo mundo igualmente. Então, cuidado.
Não subestime o risco que você está correndo. Tem problema prestar aval? Não tem problema nenhum. É um instituto jurídico que está aí para a gente usar. Todo mundo já foi avalista, seja da sua própria empresa, seja alguém, não existe problema. Só que eu preciso ter clareza do risco real. E outra coisa que é importante eu pensar: o meu risco, ele na prática vai começar quando aquela empresa, né, aquela pessoa que eu avalizei, está devendo. Mas o risco por mim é assumido quando eu assinei o contrato nessa situação Você de falou dos avaliação. riscos reais e até mesmo entender os riscos ocultos por trás desses contratos, né? As consequências que podem chegar a tudo isso, né? É, eu estou com um caso específico aqui no escritório que é, vendi a minha empresa, a minha sócia sumiu e agora o ex-sócio que vendeu é responsável. A gente está falando de Tá uma sendo é dívida cobrado. que está sendo cobrada. A gente está falando de uma dívida aqui de mais de R$ 500 mil. Então, assim, quais são esses riscos? Como que ele está? É o risco oculto, porque se ela não assumir a dívida, eu vou ter que assumir. Eu nem considero que esse risco é oculto. Eu acho que ele está bem claro mesmo. É só a pessoa que talvez não Sim, é sabia, oculto para ele, né? é, Né, ele achou que ele vendeu a empresa e tá tudo certo, que né? esse risco está bem evidente aí. Sim. Então, a responsabilidade, ela é real. O seu patrimônio individual é que está sendo colocado em jogo quando você faz um aval aí que você não tem consequência das clarezas. Se você está nessa situação, o que é a indicação principal? Primeiro, não fique inerte. Né? Se você prestou aval para pessoa da qual você não tem mais contato, acompanhe, ainda que seja de longe, esse contrato, sabe? Tá tudo certo, né? Pensa aí em maneiras de abordagem, assim como a pessoa teve a liberdade de pedir a você que figurasse como avalista, por que não você usar dessa mesma liberdade para perguntar se está tudo ok com aquele contrato? Porque às vezes você não tem nenhuma informação e depois é surpreendido lá na frente de uma maneira mais difícil, de uma maneira que você não consegue mais lidar, de repente já chega lá, é uma carta de citação de um processo judicial na sua residência. Então, acompanhe esse processo e também busque orientação. Orientação, né? Eu falo que essa orientação é o melhor dos cenários para que você seja avalista. E esse episódio está sendo para isso, para te orientar, trazer essa orientação, a clareza. Um pouquinho dos riscos, é lógico que a gente está falando aqui de 15, 20 minutos de processo judicial ou de esferas judiciais para o avalista, as consequências, mas isso é um mecanismo que tem que ser usado, pode ser usado e deve ser usado. Mas é só para te trazer um conhecimento, uma clareza um pouco mais aí, de ter alguém especialista para te orientar e te trazer clareza e conhecimento. Espero que esse episódio possa ter trago clareza aí para os nossos ouvintes, né, Suane? Sim. Sobre esse tema em específico. Fui avalista e agora? Então, esse agora que a gente vai ter que desdobrar numa consultoria mais específica, né? Sim, então existe uma diferença muito grande entre aquele que entende o que de fato é um aval e aquele que descobre o que é só depois de surgir um problema. Então, que você seja a pessoa que entende, que prestou o aval, que acompanha a situação para que você não seja aí, talvez, surpreendido de uma maneira negativa. Então, assim como que o Diogo disse, espero que esse episódio tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre as responsabilidades de prestar um aval. E se você estiver nessa situação, precisando de um auxílio, pode contar conosco aí para te orientar um pouco mais. É isso. Decisões conscientes protegem patrimônio. Então, conhecimento é a arma do poder para um avalista. Então, um abraço para você que nos ouviu até aqui. Espero que esse episódio possa ter te auxiliado nessa jornada aqui. E precisando, estaremos aqui sempre à disposição para fazer uma consultoria, uma estratégia, dar uma orientação específica sobre esse tema que é tão abrangente, né? A gente está falando aqui de 15 minutos, mas a gente pode falar muito mais aqui, parte 1, 2, 3 desse episódio aqui para os nossos ouvintes. Muito obrigada e até a próxima. Um abraço, até mais.